em nós, isso é uma proveito. E aí você pega, biblicamente, o que a gente tem de informação é que tem demônios que agem em áreas diferentes. Espírito de enfermidade, a gente tem a ideia de que demônios são delegados para situações específicas, espírito de adivinhação. Então a gente consegue ver que eles têm essa divisão de trabalho, por assim dizer. Mas dar esses nomes, não. Mas você consegue discernir. E esse discernimento do espírito, ele ainda vai além, que às vezes você está expulsando e tem alguma coisa que dá legalidade. E aí você tem o discernimento, esse espírito está aqui por isso. Aí você vai lá, ora esse tipo de espíritos também, né, pastor? Sim. O que o texto diz, maldição sem causa não prospera, né? Precisa de uma legalidade. Eu conheço um rapaz que ele foi lá na posse, inclusive, muito usado por Deus, e tinha uma moça que ela era nova convertida, ela tinha acabado de vir do centro, né? E a gente não sabia, mas ela tinha comido algo lá. Ela comeu algo, e o pastor entregou isso para ela, e aí ela segurou ali, a gente achou até que ela ia argumentar ali, ela segurou, mas aí depois ela contou pra gente que ela fez força para segurar ali, mas que quando ela saiu do culto, ela deu uma distraída. Ela estava segurando, para não botar para fora, que ela achou que ia ser vergonha. Aí quando ela saiu, que ela distraiu, aquele mal, Deus fez aquele mal sair todo para fora. Como que o rapaz ia saber disso? Então, são informações espirituais referentes à área de libertação, de expulsão de demônio, que Deus nos dá. E tem uma outra, eu não sei se todos que estudam sobre esse dom concordam, mas eu penso também eu penso que a única categoria que uma manifestação que Jesus tinha se enquadra, que a Bíblia diz que ninguém precisava dar parecer de homem algum para Jesus, que chegava diante dele, ele tinha o repertório da pessoa. Eu acredito que isso cabe dentro do dom de discernimento. Até do discernimento do espírito. Até do discernimento do espírito humano. Sim. E a carta de João. Samuel, quer falar algo? Só tô aqui, tô recebendo aqui. Tá? E que aula, na verdade, né? Que aula mesmo. Que conhecimento a gente acaba absorvendo aqui, estando ouvindo vocês. Inclusive, esse texto aí até se encaixa muito bem, que eu acho que é o que eu ia dizer. E João, se eu não me engano, até no capítulo 1, mesmo do 1 ou 2, antes de Jesus chegar ao casamento de Caná, ele se encontra com 6 dos discípulos. Ali no casamento ele não estava com os 12, ele estava apenas com 6 dos discípulos, né? E um deles, se eu não me engano, acho que foi Filipe, se eu não me engano, que até estava debaixo da figueira, se eu não me engano, e tudo. Quando ele chega, não sei se foi Filipe, me foge o nome, mas era Filipe, ou é Filipe ou Natanael, perdão, isso aí, foi Filipe que chamou Natanael, isso mesmo, Natanael. Que aí quando Natanael chega diante dele, ele fala para Natanael que ele estava debaixo da figueira, e já tinha visto ele debaixo da figueira. E aí ainda fala que ele era um judeu em quem não havia dúvida. E é até interessante, eu fico prestando atenção quando Jesus é mais profundo que ele alcança, né? Porque ele usa assim, tu és o verdadeiro israelita. Só que no tempo de Jesus não havia mais israelita. Hebreus até a conquista de Jericó. A conquista de Jericó para frente, aí são israelitas. Quando o reino se divide no tempo do filho de Salomão, Roboão, sempre confundo, Roboão. Quando o reino se divide, 10 tribos para o norte e 2 tribos para o sul. As 2 tribos que ficam no sul, que é Judá e Benjamim, judeu. Sim. Então, no tempo de Jesus, não tem mais as 10 tribos. Então, não deveria chamar ele de israelita, a não ser que Jesus tenha algo ali. Né? Jesus tenha algo ali, palavra de conhecimento. E Jesus, às vezes, quando ele libera essa palavra de conhecimento, é o que o Senhor falou. Parece que ele libera por porções, né? Sim. É como se fosse uma isca, né? Ele libera porque isso gera sede em você. Até a gente estava num discipulado, uma segunda-feira, e aí tem uma hora quando acaba o discipulado online, quando acaba o discipulado, a gente bate uma print, né, que fala, né? Sim. Bate uma foto ali, tá? Tati bate uma foto. E aí nisso eu falei assim, a Tati, esposa de Samuel, falei assim, aparece na foto aí. Aí a Tati que não apareceu na foto, aí o Ulisses também apareceu, que é o filho de Samuel. E aí a Tati riu. Na Tati riu, o Senhor me deu uma revelação.
Na hora, assim, eu falei assim, vai acontecer algo essa semana, vai acontecer uma coisa boa na vida de vocês essa semana. Né? Foi na terça-feira que aconteceu, né? Foi. Na terça-feira, no dia Dia seguinte. seguinte. Porque na hora que ela riu, o Senhor trouxe esse mesmo episódio de Sara. Quando os anjos vieram. Então, teve um dia também, eu achei muito interessante. Essa foi fantástica. Eu estava na igreja, na Metodista Teipá. Eu estava já orando. Isso que eu estava orando, eu vi as duas irmãs vindo, entrando. Eu vi as duas irmãs entrando. E a mãe na frente e a filha atrás. Quando elas sentaram, eu falei assim, aí isso me deu uma revelação. E a revelação é que essa mulher estava obrigando a menina a ir para a igreja. Por isso, na visão, essa menina estava atrás da mãe. Se você for perceber, geralmente os jovens andam na frente, né? Sim. Mas nesse caso, não. E aí, quando acabou o culto, fui falar com ela. Eu falei para ela, sua irmã, o Espírito me revelou isso, que você está forçando sua filha para ir para a igreja. E não é assim e tal. Eu expliquei para ela, começou a chorar. Eu falei, é isso mesmo, pastor, mas porque está pensando em querer ficar e tal. Eu falei, não, mas esse não é o caminho. Então a palavra de conhecimento, até o conhecimento, essa palavra de conhecimento tem a ver com intimidade, né? Então, assim, o Senhor, comigo foi assim também, ele me revelava muita coisa. Aí, de repente, o Senhor parou, por exemplo, teve um dia que eu fui almoçar na casa do casal, que a mulher cozinha muito. Aí tá, a mulher botou o almoço na mesa e o feijão estava azedo. Aí o Senhor me deu uma palavra de revelação, que eles tinham discutido durante a noite. E o Senhor demonstrou isso no feijão azedo. Eu conversei com ele, falei, foi mesmo, e aí comecei a conversar. Então, isso é fantástico, porque o Senhor ele me revelava muita coisa, só que eu, pastor, eu tinha palavra de conhecimento, mas não tinha sabedoria. Esse complemento. Complemento. Foi o que o Senhor falou na introdução aí. E aí eu falava para todo mundo. Aí parou, as coisas começaram a cessar, o nível de entendimento, de revelação um pouco menor, tanto de revelação no texto sagrado quanto na vida das pessoas. Porque é fantástico. Isso é fantástico. Quando você vive no Espírito, nada fica oculto. Né? Nada fica oculto. É impressionante. Não pegar no microfone, tu sabe se o cara brigou em casa, né? A forma de falar no microfone, eu falei, tá brigado com a esposa, tá brigado com o marido. Tá chateado. É impressionante. Depois eu conto outros episódios, mas isso foi muito interessante. E aí eu falei com o Senhor assim, eu não tô tendo mais intimidade, mais experiências com o Senhor. Aí ele falou comigo assim, não, porque tu é muito bocudo. Na tora, assim. Eu fiquei assim, deu aquele gelo, né? E aí eu falei assim, como assim? Ele falou assim, um casal, eles manifestam a intimidade dele na frente de todo mundo? Não. Ele falou assim, você vai ver um casal se beijando, um beijo santo, um abraço, um carinho, isso aí são níveis de intimidade que pode ser expressado aos olhos de todo mundo pode ver. Mas há coisas que eles não falam. Acontece dentro de uma quatro paredes, eles não podem falar. É só entre eles dois. Assim tem que ser eu e você. Nem tudo que eu falo contigo, você pode falar com os outros. Porque é a nossa intimidade. Por isso, quando às vezes eu falo uma coisa, eu falo assim, o negócio é aqui. Entendeu? Então fica aqui, senão eu perco. Então o conhecimento, ele até na vida pessoal, eu não sei se com o Senhor é assim, se com vocês é assim, mas você vai caminhando com o Senhor vai te revelando a ti mesmo. Sim. Não é verdade? Por exemplo, fala assim, eu estou de boa, já estou um semideus. Aí tu cai em pecado, tu fica olhando para você mesmo, tu fica pensando, como eu caí nisso? Rapaz, eu não sabia que eu era vulnerável nessa área, né? Eu não me conhecia, eu conheci o pastor Marquinhos, não me conhecia. Então a palavra de conhecimento não é só externo, né? Daqui para lá, daqui para cá também. Exatamente. Tem até, esse dia eu estava dando, por graça de Deus, eu fui dar um estudo numa igreja e eu estava falando sobre o Espírito Santo, um dos elementos que representa é o fogo. E aí eu falei que uma das características do fogo é iluminar, que aí está ligado à revelação. E eu citei que a Bíblia fala lá em Salmo sobre lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, lâmpada para o pé é o passo seguinte, então ilumina algo imediato. E luz para o caminho ilumina mais à frente, é o farol baixo e farol alto. Só que no Novo Testamento fala de uma mulher que ela perde uma dracma dentro de casa e aí ela acende a luz. Para procurar a dracma, ela procura sozinha. Quando ela acha, ela chama as amigas e comemora. Então aquele processo ali interno dela, ela fez sozinha. Então foi uma luz dentro de casa. Então tem a luz para o caminho do lado de fora, tem uma luz por dentro. Que é exatamente isso que o pastor está falando. Que Davi até ora para que Deus expurgasse ele dos pecados que não lhe era conhecido. Porque quando a Bíblia diz examine-se o homem assim mesmo,
Tem gente que se confunde e acha que esse examinar é por si só. Para a gente se autoexaminar, a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Porque erro nosso, a gente olha com outros olhos. Marquinhos, me dá um exemplo. Vou dar um exemplo. Eu sou enfático. Fulano é cabeça dura. Eu sou econômico. O outro, ele já é mão de vaca, ele já é avarento. Eu sou uma pessoa equilibrada, o outro é incrédulo. Então, às vezes, os nossos defeitos, a gente mascara ele. E o Espírito Santo, o que ele fala? Ele desmascara, ele mostra como que a gente é de verdade. Então, pedir ao Espírito Santo, me revela quem eu sou. É uma coisa muito profunda e que dá medo. Porque aí, quando a pessoa se autodescobre, ela leva o susto. E é aquilo que alguém uma vez até falou, que uma pessoa foi, fulano falou bem que você é isso, isso e isso. E aí a pessoa respondeu, ele não me conhece, ele só falou isso mal de mim, ele não me conhece não. Eu sou muito pior do que isso aí que ele falou. Então, essa intimidade demonstra uma verdadeira aproximação do Espírito de Deus.